Amém, igreja? Abra sua Bíblia em nome de Jesus, no Evangelho de Mateus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mateus, capítulo de número 24. Mateus 24, a partir do versículo de número 36. Saúde os irmãos com a paz do Senhor mais uma vez. Os irmãos estão conectados conosco através do canal. A paz do Senhor a todos. Você que nos visita nessa noite, seja bem-vindo. Você está na casa do Senhor, casa essa que é chamada casa de oração. Louvado seja o nome do Senhor. Para nós é um prazer poder estar recebendo a cada um dos visitantes, irmão aqui conosco, a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Mateus capítulo de número 24, a partir do versículo de número 36. Amém, igreja? Assim diz a palavra do Senhor. Porém daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foram os dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor, se assim for a vontade do seu coração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como eu sempre digo, mais um tema aonde muitas denominações, muitas igrejas, a gente não se vê muito falar acerca da volta de Jesus. Como nós falamos aqui outrora, falando acerca do inferno também, que é um outro tema que muitos também não gostam de ouvir. Por incrível que pareça, a volta do Senhor, o retorno do Pai, muitos também, eles não estão com seus ouvidos aguçados para ouvir essa palavra do Senhor. E no decorrer dessa mensagem nós vamos entender porque muitas pessoas, nesses tempos de hoje, elas não agradam a ela ouvir quando se fala da volta do Senhor. Porque muitas pessoas, muitas das vezes, quando ouvem essa palavra, as pessoas muitas das vezes, elas ficam, não, logo agora que eu comecei a preparar a minha vida, agora que eu comecei a fazer algo na minha vida, logo agora a volta de Jesus, não, espera mais um pouco, porque agora eu estou vivendo bem, agora eu estou caminhando, eu estou vivendo de repente com a minha esposa, com o meu marido, enfim, eu estou conquistando, eu estou buscando isso, eu tenho alcançado no meu trabalho, e por isso muitas das vezes as pessoas, por estarem vivendo as suas vidas ali, uma vida costumeira, cada dia ali, e bem, vamos dizer assim, se pode se dizer assim, elas preferem que não venha o Senhor, e muitas das vezes, elas também ainda usam textos da palavra do Senhor para tão somente, muitas das vezes, justificar o porquê
de estar falando dessa maneira. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, aqui, louvado seja o nome do Senhor, em 2 de Pedro, aleluia, 2 de Pedro, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 3, ele vai dizer assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação a vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. As pessoas falam, essa história de que Jesus está voltando, isso aí eu já ouço, já desde lá de trás, desde quando meus pais, aquelas coisas todas, eles já falavam disso lá atrás, e o tempo já foi passando, e aonde está isso, como diz na palavra? E diz, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Está desde o princípio. Amém, irmão? Obrigado. E com isso as pessoas, elas se apegam nisso. Ah, mas há muito tempo eu já ouço falar dessa história, que Jesus está voltando, que vai ser... Não, eu prefiro viver a minha vida, eu prefiro seguir a minha vida, do jeito que ela está. E elas vão se esquecendo da promessa que o Senhor fez a cada um de nós. Quando nós vimos lá em Atos, quando aqueles discípulos estão ali, eles vendo o Senhor, ele sendo assunto aos céus, os anjos chegam diante daqueles homens e dizem, porque eles estão abismados com aquilo, porque da mesma maneira, como eles estavam vendo Jesus sendo assunto aos céus, sendo levado aos céus, nós o veremos, vir buscar a sua igreja, assim como eles viram subir, nós que estamos nesse tempo, nós havemos de ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vir descer sobre as nuvens e vir buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Tem igreja de Cristo aqui, amém? Então é cada um de nós que ele vai vir buscar, é a cada um de nós, que assim como ele foi assunto aos céus, ele há de descer, ele há de vir sobre as nuvens, e pegar e buscar, e levar a tua igreja, para estar morando junto com ele. Mas muitos não têm crido nessa palavra, nessa promessa que o Senhor, ele deixou para cada um de nós. Muitos têm achado, dado por tardia a volta do Senhor. Muitos têm dado por tardia, mas como disse no texto, o dia e a hora, nós não sabemos. O momento certo, eu não sei, os irmãos, nenhum de nós, não sabemos. Somente o Pai, a palavra diz, para cada um de nós, o momento, o tempo certo, de ele vir buscar a sua igreja. Mas com isso, o povo, ele tem estado de uma maneira, que muitas das vezes não tem agradado ao Senhor, que muitas das vezes não condiz com aquele que serve ao Senhor, quando o povo deveria estar agora aguardando, com ardente expectativa, pela volta do Senhor, com todo fervor, aguardando mesmo, esse momento onde o Senhor há de vir buscar a igreja, está sendo o momento, onde muitos, nesse tempo de hoje, desculpe a palavra, mas têm andado relaxadamente, desapercebido, se esquecendo que essa promessa que o Senhor, ele falou, ela há de se cumprir para cada um de nós, e com isso que vai vivendo a sua vida, da sua vã maneira de viver, as pessoas nesses tempos de hoje, elas estão acomodadas com o que, pastor? Acomodadas com a vida que está se vivendo, acomodado com tudo aquilo que tem vivido a cada dia, tem se deitado à noite, dorme, levanta de manhã,
as coisas estão fluindo normalmente, as coisas estão seguindo, as pessoas com isso estão num período de comodismo, quando perto está o Senhor da sua volta. As pessoas vivendo num momento onde aquilo que eles têm vivido na sua vida é aquilo e basta. Não busca mais algo maior em sua vida. Quando digo algo maior, eu estou falando buscar as coisas que são de cima, as coisas que são do alto. A despensa está com alimento, as coisas acontecem, muitas das vezes se levanta até uma situação como nós passamos em 2019, aquela pandemia que houve, onde as pessoas, a gente via prédios, a gente via casas, pessoas rodeando hospitais, orando, clamando, cantando, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Irmão, bastou acontecer algo, que os irmãos sabem o que eu estou falando, para tudo aquilo acabar. O louvor que louvava em volta dos hospitais, não se louva mais. Aquela coisa das pessoas nos prédios, cantando louvores ao Senhor, adorando o Senhor, pessoas em volta de hospitais, em muitos lugares, ajoelhados, você não vê mais isso. Bastou acontecer uma coisa, e os irmãos sabem, foi só acontecer aquilo, pronto, acabou. Jesus, ele é como se ele fosse deixado novamente de lado, e as pessoas se esquecem do próprio Senhor. Agora eles não colocam mais a sua confiança mais no Senhor, mas naquilo pelo qual foi entregue a cada uma daquelas pessoas, das pessoas lá fora, a cura pela qual foi dada a muitos lá fora. As pessoas agora colocam a sua confiança nisso, e vão uma vez, e vão 2 vezes, e vão 3 vezes, e 4 vezes, até 5, mas amém, mas assim como aqueles discípulos, eles viram o Senhor subindo, ainda que muitos não creiam, nós havemos de ver o nosso Senhor, Ele vir descendo sobre as nuvens para vir buscar a sua igreja. Ele não mente, Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele prometeu, Ele há de cumprir. E Ele disse que vai vir sim, buscar a sua igreja. Mas o comodismo, como eu disse, tem prendido. As pessoas dizem, não é bem assim, não é dessa maneira. Quando nós lemos o próprio Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22, louvado seja o nome do Senhor. Isso, no capítulo número 22, onde fala da parábola das bodas, o texto vai dizer assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Foi chamado, mas o texto diz que eles não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, e outro para o seu negócio. Acomodado. Não, eu estou no meu campo, eu estou no meu negócio. Eles não fizeram caso daquilo pelo qual estava sendo entregue para eles, sendo ofertado para cada um deles. E o que nós temos visto nesse tempo de hoje, trazendo para o tempo de hoje, a gente vê que tem sido dessa maneira. Esse comodismo, como eu estou dizendo aqui, eles têm tomado a muitos, a ponto de as pessoas não mais almejar, desejar, com todo fervor no seu coração, pela volta do Senhor. Por isso que muitos dão por tardias, por isso que muitos dizem, não, isso não é bem assim. Muitos dizem, não, os meus pais, desde lá de trás, como nós lemos no texto em 2 de Pedro, já dizia essas coisas, mas até hoje nada aconteceu.
Nós já vamos para 2020, nós já estamos em 2024, então já vamos para 2025 anos. Isso não é bem assim não. Deixa eu seguir a minha vida, deixa eu seguir no meu negócio, deixa eu fazer segundo o meu querer, segundo a minha vida, se esquecendo, mais uma vez eu digo, vale a pena frisar isso, a promessa que Ele fez a cada um de nós, a promessa que Ele deixou para cada um de nós. Então o tempo pelo qual nós vivemos hoje, as pessoas, como eu disse, elas estão acomodadas, e ao mesmo tempo que se encontram acomodadas, elas também se estão numa situação, estando apegadas a muitas outras coisas, que não são de acordo com a palavra do Senhor, e com esse comodismo que as pessoas vão vivendo, elas vão seguindo, elas vão se apegando a coisas, não do alto, dos céus, mas coisas aqui dessa terra, coisas que vão ficar aqui nessa terra, coisas que perecem, e muitos têm seguido dessa maneira, André, eles estão dessa maneira, apegadas àquilo pelo qual elas têm conquistado, elas não têm abrido a mão daquilo pelo qual elas têm conquistado, nesses tempos de hoje. E eu não estou aqui dizendo que você não possa ter algo na sua vida, eu não estou aqui dizendo que você não possa conquistar algo na sua vida, na sua casa, com a sua família, não, tudo isso é lícito, você pode e deve, mas o principal para cada um de nós, é isso que nós estamos falando aqui nessa noite, o principal para cada um de nós, para nós seguirmos a nossa vida, é isso que tem se deixado de lado. As pessoas têm buscado essas conquistas, essas coisas, a cada dia, se esquecendo do nosso Senhor, do nosso Salvador, que é Jesus Cristo, se esquecendo daquilo pelo qual Ele pode proporcionar também a cada um de nós. Nós sabemos do texto de Deuteronômio 28, das bênçãos que estão ali para cada um de nós, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, e tudo isso é lícito a cada um de nós, é direito de cada um de nós. A palavra vai dizer que as bênçãos, elas vão vir até cada um de nós. A gente não precisa sair nesse desenfreamento, procurando conquistar, de ser, de ter, não. Mas o que tem acontecido nesses tempos de hoje é isso. As pessoas esquecem da promessa do Senhor, e com esse esquecimento, elas vão atrás de algo, do vazio, do nada, e vão correndo, e vão se degladiando muitas das vezes, passando por cima de pessoas, para poder conquistar, se esquecendo que a palavra diz que as bênçãos, elas virão até cada um de nós, quando nós obedecermos a palavra do Senhor, quando nós entregarmos verdadeiramente a nossa vida nas mãos do Senhor, elas virão até cada um de nós. Não é necessário esse combate, essa luta, não é necessário essa ganância pela qual nós temos visto nos tempos de hoje, de querer ser, de querer ter, de querer possuir, de um querer ser melhor do que um outro, e muitas das vezes falando mal um do outro. A palavra diz que Deus é santo, e convém que aquele que se achegue seja santo também. Há um lugar separado para cada um de nós, há um lugar preparado para cada um de nós. O mesmo Senhor que foi levado aos céus, Ele está por vir, está mais perto do que nós pensamos nesses tempos de hoje. A gente vê as coisas acontecendo ao nosso redor, à nossa volta, mas muitas das vezes a gente se esquece, a gente não dá crédito. O comodismo faz isso, a gente não dá crédito à palavra do Senhor. O estar apegado às coisas, a gente também não dá valor àquilo que é do alto, àquilo que é do Senhor, e vai seguindo a vida, e vai caminhando, e vai indo, passa anos, e as pessoas não mudam, vão continuando da mesma maneira, da mesma forma. O tempo pelo qual nós vivemos hoje, é tempo da gente
focar verdadeiramente em Cristo Jesus. É tempo da gente colocar verdadeiramente a nossa confiança nele. Esquecer das coisas que se passaram. Esquecer de tudo que se passou. Nós falamos da parábola das bodas, mas em Lucas também 14 fala da parábola também, 14, 15, da grande ceia, aonde o Senhor diz, semelhante àquela outra que nós lemos, e ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele disse, um certo homem fez uma grande ceia, e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer ao convidado, vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo, e preciso ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, comprei 5 juntas de boi, e vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse, casei, e portanto não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os pobres, aleijados, e mancos, e cegos. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Ainda há lugar, mas esse comodismo, como eu disse, esse apego, é como o texto está dizendo, comprei uma junta de boi, casei, não tem como, e muitas das vezes as pessoas têm tantas desculpas, a palavra certa é essa, desculpas, para muitas das vezes não fazer a vontade do Senhor. Muitas das vezes são desculpas, irmãos, para as pessoas, que as pessoas elas vão dando, se esquecendo dessa vontade do Senhor para nossas vidas. Muitas das vezes, quando chama para algo dentro da casa do Senhor, para fazer o trabalho na casa do Senhor, muitas das vezes há um comodismo, posso dizer essa palavra mais uma vez. Muitas das vezes há uma desculpa de não estar fazendo aquilo que agrada ao Senhor. O Senhor nos chama a cada dia, para que a gente venha experimentar, para que a gente venha viver a palavra dEle, para que a gente venha a estar a cada dia, buscando mais e mais do Senhor, não se deixando levar pelas coisas desse mundo, não se deixando levar pelas conquistas que esse mundo, ele até tem para dar a cada um de nós, ele coloca diante de cada um de nós, mas a palavra do Senhor vai dizer que há caminhos, que para o homem parece ser perfeito, mas o final dele é morte. O mundo está aí, irmãos, tão somente para isso, para colocar situações diante de cada um de nós, para tão somente nos afastar dessa promessa, que é a vinda do Senhor. E muitos estão se apegando a isso, estão se lançando nessas coisas, e se esquecendo, que o Senhor ele pode chegar no momento que a gente nem espera. Para muitos o Senhor chega quando a pessoa morre. As pessoas muitas das vezes falam isso, mas o dia e a hora, a gente não sabe, eu não sei, mais uma vez eu digo, os irmãos que estão aqui também, as irmãs, ninguém de nós sabe, por isso é necessário, a gente estar vigilante, a gente estar apercebido sobre tudo que há de acontecer, porque o texto foi dizendo, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Foi dada uma determinação a Noé para que ele construísse aquela arca, e assim, obediente ao Senhor, ele obedeceu a palavra do Senhor.
Ele começou a construir, e por um longo tempo, ele está ali pregando, construindo aquela arca, e penso eu que ao mesmo tempo anunciando, falando, que o Senhor, ele ia trazer um dilúvio, que ia terminar com toda aquela raça humana, tentando convencer aquelas pessoas a entrarem também dentro da arca, mas as pessoas estavam dessa maneira, comiam, bebiam, davam-se em casamento, até que chegou o momento, irmãos, que essa arca, ela foi fechada. Até chegou o momento que essa arca foi fechada. A gente não sabe qual vai ser o dia do Senhor. A gente não sabe qual vai ser o dia que o Senhor, ele há de vir buscar a seu povo, buscar a sua igreja. A porta da arca do Senhor, ela está aberta, ainda a casa do Senhor, ela ainda está aberta. Então é tempo de eu e você, nós buscarmos frequentemente, a cada dia, a presença do Senhor em nós, estar na casa do Senhor, buscando, fazendo, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Você pode conquistar, sim, conquistando as coisas que são necessárias para cada um de nós, mas o foco principal é Cristo Jesus. É Ele que deve ser o nosso alvo, é Ele que deve ser o nosso consumador, o consumador da nossa fé, é para Ele que nós devemos olhar a cada dia, se esquecendo de tudo lá fora. Você vai trabalhar sim, você vai trabalhar, você vai fazer as suas coisas lá fora, mas sabendo que nós não pertencemos a esse lugar. O nosso Senhor, o nosso Pai, aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que soprou em nós o fôlego de vida, Ele há de vir buscar o seu povo. É com isso que a gente tem que estar a cada dia, perceber a cada dia buscando, sabendo que o próprio Pai, o nosso Pai, Ele há de vir buscar a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que nos formou, aquele que nos criou, Ele vai vir buscar a cada um de nós. Mas se nós estivermos desapercebidos, se nós estivermos a cada dia buscando essas coisas lá de fora, como que a gente vai se colocar de pé? Como que a gente vai entender, compreender os sinais que o Senhor, Ele mostra para cada um de nós? Quando nós olhamos nesse mesmo texto de Mateus, no começo, no versículo de número 24, a palavra vai dizer que os discípulos agora, eles começam a interrogar o Senhor, querendo saber do Senhor, quando será isso, e como vai ser, e que sinal o Senhor vai dar para saber, para que a gente possa estar sabendo que é a sua volta. Os discípulos, no versículo, a partir do primeiro capítulo, versículo, ele vai dizer assim, ó: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Devido à dúvida dos discípulos, o questionamento dos discípulos ali, eles confusos com a sua mente, eles se aproximam do Senhor, e eles mostram o templo, a estrutura para o Senhor, e o Senhor dizendo para eles: não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribado. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Nada que eu conquistar aqui nessa terra, bem material nenhum que eu alcançar, que eu conquistar aqui nessa terra, eu vou poder levar quando o Senhor vier buscar o seu povo, a sua igreja. Tudo isso, tudo vai ficar para aí, tudo vai ficar aqui nessa terra, porque nós não pertencemos a esse lugar. Nós não pertencemos a esse lugar aqui. Há uma morada, mais uma vez eu digo para cada um de nós, há um lugar preparado já.
E o Senhor, Ele foi e preparou, e se Ele preparou, já está tudo pronto. Então todas as nossas conquistas, tudo que nós temos aqui nessa terra, tudo que muitas das vezes as pessoas têm esse apego, essa coisa de que é meu, essa posse de querer ser minha, de tudo é meu, tudo isso vai ficar para aí. Os discípulos mostraram, verde esse templo, esse tapete hoje está querendo fazer algo comigo, hein? Os discípulos mostraram, e esse templo, Senhor? Ele disse, não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribado. Mais uma vez eu digo, você pode, você deve, você trabalha, você quer muitas das vezes ajeitar alguma coisa na sua vida, na sua casa, enfim, tudo isso é lícito, irmãos. Eu não estou aqui dizendo que você tem que abandonar tudo, que você tem que abrir mão de tudo, que você tem que viver a sua vida, não vou ficar aqui aguardando, não é isso. E nem o texto, nem a palavra fala disso, mas fala da gente estar vigilante, da gente estar vigiando, porque a gente não sabe o dia nem a hora que Ele há de vir. Louvado seja o nome do Senhor. A gente não sabe o momento certo. E o texto continua dizendo, ficará tu nos pegar a pedra que não seja derribada. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando, Senhor? E que sinal vai haver para que eu possa nesse dia, eu estar ali de pé, pronto, para poder ser levado pelo Senhor? Como eu disse, as pessoas elas estão acomodadas, elas estão apegadas a muitas coisas desse mundo. E como que elas podem perceber esse sinal que o Senhor, muitas das vezes, Ele tem deixado para cada um de nós acerca da sua vinda? O Senhor chega aqui e diz para os discípulos, e Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Louvado seja o nome do Senhor. E enganarão a muitos. Ele diz, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Muitas das vezes com essa comodidade, estando nessa comodidade a cada dia, estando apegado a cada dia com essas coisas, as pessoas muitas das vezes, elas também estão, sabe o que? Muitas das vezes, confortadas com a vida que vivem aqui na terra. Elas são confortadas, há um conforto, se sentem confortadas, bem, para viver a vida pela qual está vivendo aqui nessa terra. E com isso, elas não almejam algo maior, que é a morada celestial que o Senhor preparou para cada um de nós. E o mundo, elas têm oferecido situações para que muitas pessoas, elas venham viver dessa maneira, conformada com aquilo pelo qual o sistema, o mundo, ela tem oferecido a muitos. Eu em casa pensando sobre esse texto, hoje pela manhã, eu olhando essa palavra, eu lendo essa palavra, me veio à cabeça, quando falou desse conforto, de estar confortadas com as coisas que o mundo tem oferecido, e muitas das vezes são assim.
Muitos têm se confortado com as migalhas que o mundo tem oferecido. Elas querem então somente, não, para mim está bom, eu estou dessa maneira. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Quando nós olhamos o sistema lá fora, falando de governo, vamos dizer assim, as pessoas estão acomodadas com aquilo que, muitas das vezes, o governo ele tem dado para aquelas pessoas. Eu não estou aqui falando que é errado a pessoa ter, não estou falando isso. Mas as pessoas estão acomodadas com Bolsa Família. As pessoas estão acomodadas ali, confortadas, com esses auxílios que são dados, que o governo ele vai dando às pessoas, e as pessoas muitas das vezes vão vivendo uma vida de mendigância, vamos dizer assim, uma vida sem perspectiva de nenhuma, uma vida sem crescimento, nem pessoal e muito menos espiritual, porque aquilo que está sendo dado, porque as pessoas têm os filhos na escola, enfim, essas coisas todas, as pessoas vão se conformando com isso. Quando a gente chega numa época como essa agora de política, quantas promessas são feitas? Eu não estou aqui falando de política, mas estou falando aquilo que acontece no nosso dia, e as pessoas também se conformam com isso, porque pegou algo do candidato B, e pegou algo também do candidato C, do candidato tal, e aquilo todo, e as pessoas vão se conformando com isso, se esquecendo que é algo valioso para cada um de nós, que o próprio Senhor, Ele deixou, que é a morada, que é o momento pelo qual Ele vai vir buscar o seu povo, a sua igreja. E com isso eles vão ficando dessa maneira, confortadas, se esquecendo das coisas celestiais que o Senhor tem para cada um de nós. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo número 16. Mateus 16. Aleluia. Glória a Deus. A partir do versículo de número 24. Ainda falando de pessoas estarem conformadas. O texto vai dizer assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Olha a morada do céu para cada um de nós. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. De que adianta, irmãos, o homem ganhar o mundo inteiro, ganhar tudo, conquistar, buscar aquelas coisas todas, e perder a sua alma? É isso que tem acontecido nesses tempos de hoje. As conquistas, as buscas desenfreadas, o atropelar o irmão, se for preciso, para poder conquistar, está buscando coisas que são daqui dessa terra. Mas o que adianta ganhar tudo isso e perder a sua alma? De que vai adiantar tantas essas conquistas? E eu friso bem o que eu estou falando, eu não estou dizendo de maneira alguma que você não possa, para não distorcer a palavra pela qual nós estamos falando agora. Todas as coisas nos são lícitas, diz a palavra do Senhor, mas nem tudo nos convém. Todas as coisas nos são lícitas, mas eu não me deixarei ser dominado por ela. Mas muitas das vezes essa busca, essa conquista de ter, de ser, elas vão dominando o ser humano, a ponto de se esquecer de algo melhor e maior que o Senhor tem para cada um de nós. Porque foi dito aqui, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Ele tem galardão para cada um de nós, amém, igreja? Ele tem galardão para cada um de nós.
Mas as pessoas estão abrindo mão disso. Estão abrindo mão daquilo que o Senhor, Ele quer colocar diante de nós, Ele quer colocar na nossa mão, por coisas pequenas, por coisas materiais dessa terra. Nós já lemos, ele não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribado, tudo vai ficar para ir. O que você tem feito nesses tempos de hoje, para poder receber aquilo pelo qual o Senhor, Ele tem para dar a cada um de nós? Qual tem sido a sua conduta, a minha conduta também? Porque a palavra, ela tem mais, ela serve para mim também, ela vem para mim também, porque para mim vai ter mais juízo, porque estou aqui em cima falando, do que para vocês que estão aí sentados. O que eu também tenho feito no meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, para um dia eu poder ouvir do Senhor: vinde bendito do meu Pai, e possui o que é teu por herança. Qual tem sido a minha conduta? Qual tem sido o que eu tenho buscado? Eu tenho buscado em primeiro lugar aquilo que é do alto, ou tenho buscado tão somente as coisas, tão somente dessa terra? É aquilo que é do alto que edifica cada um de nós, é aquilo que é do alto que vai trazer vida, e vida com abundância a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ontem mesmo nós estávamos ali na Praça das Nações, aqui fazendo um culto ali, naquela praça com os irmãos, e eu na pregação, pela misericórdia do Senhor, eu falava de Zaqueu. Zaqueu, os irmãos conhecem, um publicano, um coletor de impostos. A palavra diz que era um homem rico, um homem que possuía bens, mas que também ao mesmo tempo, ele defraudava as pessoas, ele roubava as pessoas, cobrando ali os impostos, muitas das vezes com valor que não condiz como era para ser pago naquele período. Mas a palavra diz que ele, sabendo que o Senhor, ele ia passar por aquele lugar, ele sobe numa árvore, para poder ver a Jesus, e antes mesmo que ele visse, o Senhor já tinha visto ele, e disse: Zaqueu, desce, porque hoje me convém pousar em tua casa. E os irmãos conhecem o texto. Zaqueu leva ele com alegria, para dentro da sua casa. Muitas das vezes o Senhor está se ofertando aqui a cada um de nós, e a gente não tem aquela alegria de poder tomar posse, de pegar verdadeiramente, e poder levar para dentro da nossa casa, porque muitas das vezes a palavra, ela entra no ouvido e sai no outro. Zaqueu, quando o Senhor falou para ele, ele se alegrou naquele momento, e assim o Senhor foi para dentro da casa dele, e ali os irmãos sabem do arrependimento que houve de Zaqueu, onde ele disse que ele ia devolver tudo que ele defraudou das pessoas, e quadruplicado. E o Senhor vira para ele e diz: Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. É isso que nós devemos buscar, é a salvação em Cristo Jesus, é ter a alegria de pegar Cristo e levar verdadeiramente para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, para a nossa família, para a nossa esposa, para os maridos, para os filhos, para dentro da nossa família, para a nossa casa. É para lá e levar com toda a nossa força, com todo o nosso coração, pegar tudo aquilo pelo qual nós temos aprendido na casa do Senhor. Quando você está lendo a palavra do Senhor, quando você está com o seu joelho dobrado, clamando ao Senhor, é tomar posse daquilo pelo qual Ele tem para cada um de nós, e Ele tem vida eterna para cada um de nós, Ele tem um lugar preparado para cada um de nós. A palavra diz que Ele vai vir, Ele vai buscar, o próprio Senhor, Ele vai vir buscar a sua igreja. Mas muitos isso tem deixado de lado, não tem sido o alvo principal, não tem sido o foco, não tem sido a meta. A meta muitas das vezes são coisas daqui, de baixo, quando a palavra fala para buscar aquilo que é de cima, aquilo que é do alto. É de lá, são as coisas do alto que nós precisamos. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 12 vai dizer assim, ó, aleluia, glória a Deus. Romanos 12, a partir do 1 vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo
e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E não vos conformeis com este mundo. Como eu disse, as pessoas estão conformadas com esse mundo. A palavra do Senhor mostrou para cada um de nós, para que a gente não venha se conformar com esse mundo, até porque nós não pertencemos a esse lugar, Juan. Existe uma morada para cada um de nós. Nós não somos terrestres aqui nessa terra, nós somos celestiais. Você pode dar glória a Deus? Nós somos celestiais, a nossa morada não é aqui. Aqui é tão somente uma passagem. Eu não sei qual vai ser o momento que eu e você, nós vamos se encontrar com o nosso Deus. Eu não sei o período. Nós falamos na semana, se eu não me engano, retrasada ou passada, do rico, do Lázaro, o homem que vivia regaladamente a sua vida, o homem que tinha de tudo, mas em momento algum buscava a presença do Senhor, aguardava essa vinda maravilhosa do Senhor para vir buscar a sua igreja, mas vivendo a sua vida regaladamente, enquanto do outro lado, do lado de cá, do outro lado, como nós falávamos, um homem, um mendigo que vivia a comer as migalhas, aquilo que ele desejava comer, aquilo que ele colocava para a sua vida ali, no portão, na casa daquele homem rico. Mas a palavra fala que agora, ambos morrem, tanto o rico, quanto o mendigo. A palavra fala que morre o rico, e é sepultado. Mas o mendigo, Lázaro, a palavra diz que uma comitiva de anjos vem para receber, para levar aquele homem para o seio de Abraão. Para o seio de Abraão. Eu não sei quando há de acontecer isso com cada um de nós, mas de que maneira nós temos estado nesses tempos de hoje, de como nós temos procedido. Será que no ocasional de fechar os nossos olhos, para onde? Para onde nós iremos? Seremos sepultados tão somente, ou uma comitiva de anjos há de vir e buscar a cada um de nós? Que o nosso desejo a cada dia, que o nosso desejo no nosso coração seja Cristo Jesus, seja estar na presença do Senhor, seja estar vivendo uma vida em conformidade com aquilo que o Senhor, Ele tem ensinado a cada um de nós, independentemente daquilo pelo qual nós temos passado lá fora, independentemente da sua luta, da sua dificuldade, deposita a sua confiança no Senhor, porque Ele tem cuidado de cada um de nós, Ele tem cuidado de cada um de nós. Confia nele, creia nele, não se deixe levar por aquilo, pelas migalhas, como eu já disse, que o mundo ele tem ofertado lá fora. Deus tem algo grande e valoroso para cada um de nós, tem algo que ultrapassa tudo que nós conquistamos aqui nessa terra, não se compara a tudo que nós conquistamos aqui. Viva a sua vida, eu viver a minha vida em santidade com o Senhor, em conformidade com a palavra do Senhor, trabalhando sim, se possível, conquistando sim, mas quando eu falo conquista, mas eu falo daquilo que é necessário para cada um de nós, sem atropelar ninguém, sem falar mal de ninguém, sem tentar passar por cima de pessoas para poder conquistar, não, mas com seu trabalho, vivendo a cada dia, mas com os olhos fitos no Senhor e Salvador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Vivendo aqui nessa terra, sim, trabalhando, vivendo, mas o pensamento voltado para o Senhor, o coração voltado para nosso Deus, a nossa mente ligada a cada dia no Senhor.
É dessa maneira que nós devemos viver. É dessa maneira que o Senhor, Ele vai se agradar, se quando Ele vier, Ele achar a cada um de nós dessa maneira, vigilantes. Por isso que Ele pergunta, se quando Ele voltar, será que Ele achará fé na terra? Será que Ele encontrará fé nessa terra? É necessário a gente crer, é necessário a gente confiar, é necessário a gente almejar, sim, o céu, porque é lá a nossa morada, é lá o nosso lugar, e o nosso Senhor, Ele próprio, Ele há de vir buscar o seu povo, louvado seja o nome do Senhor. E quando eu falo desse desconforto, onde o texto diz para que a gente não venha se conformar com esse mundo, e muitas das vezes, as pessoas são conformadas, até mesmo dentro de denominações chamadas igreja. Há pessoas que estão conformadas com o pecado, que muitas das vezes vai seguindo a cada dia. Elas muitas das vezes não mudam, elas não abandonam. A palavra fala que aquele que confessa e abandona, alcança do Senhor. Mas devido ao conforto que tem vivido, as pessoas vão ficando confortadas também, muitas das vezes com o próprio pecado que vai praticando a cada dia. E muitas das vezes são coisinhas pequenas, irmãos. Eu não estou falando de pecado exagerado que todo mundo vê, não é isso, mas coisas pequenas, que aquilo vai se tornando cômodo para cada um de nós, confortável, a pessoa vai vivendo. Isso aqui não tem problema não, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Os irmãos podem não estar vendo, o pastor pode não estar vendo, mas aquele que é Senhor dos senhores, que é Rei dos reis, Ele está vendo, porque Ele tem os olhos como chama de fogo, Ele contempla cada um de nós. A pessoa pode estar escondendo sim da igreja, pode esconder do pastor, mas do Senhor não tem como a gente se esconder do Senhor. Por isso que eu falo que muitas das vezes esses pecados, essas coisas pequenas, vão tornando-se confortáveis dentro, e a pessoa continua. É cômodo, é confortável, as pessoas vão ficando dessa maneira. Muitas das vezes até mesmo a palavra que é pregada dentro de denominações chamadas igreja, a palavra tão somente que vai afagar ali o teu ego, a palavra que não vai acusar o teu pecado, que não vai mostrar aonde nós estamos errando, aonde nós estamos falhando na presença do Senhor. A palavra não é mais dessa maneira. Isso faz com que as pessoas fiquem confortadas dentro da igreja. De repente aquele homem rico, ele estava num lugar aonde não era confrontado o seu pecado, aonde não era falado com duro daquilo pelo qual estava fazendo de errado. Você vê que depois de morto, a palavra diz que ele pede para que alguém vá e ore para que pregue para os seus irmãos lá, para que eles não venham para o mesmo lugar que ele estava. Então ele conhecia da palavra, mas negligenciou, não ligou. E muitos têm estado dessa maneira nesses tempos de hoje, se esquecendo que o Senhor, Ele vê, Ele sonda a mente, Ele sonda o coração, Ele conhece a cada um de nós, Ele sabe. A palavra fala que trevas e luz para Ele é a mesma coisa. Não tem como a gente se esconder desse Deus, não tem como a gente ficar escondido, não. Ele está vendo, seja qual for o pecado, seja ele grande, seja ele pequeno, mínimo, Ele está vendo. Então é tempo de nós não nos conformarmos com esse mundo, com essas coisas. É tempo da gente verdadeiramente sim, abrir mão de tudo para servir ao Senhor, abrindo mão de coisas que nós estamos fazendo que não tem agradado ao Senhor, para poder estar na presença dEle, abrir mão de coisas que muitas das vezes vamos levando, vamos empurrando com a barriga, a palavra pode dizer isso, para poder estar na presença do Senhor. Mais uma vez eu digo, Deus é santo, e convém que aquele que já chega a Ele seja santo também. A palavra do Senhor vai dizer que aquele, pois, que está em Cristo, nova criatura é. Aquilo que é velho, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você é uma nova criatura nas mãos do Senhor.
Você é uma nova criatura nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tudo aquilo que ficou lá atrás, esquece, é passado. Hoje você é uma nova criatura na mão dele. Então é uma vida diferente que nós vamos viver. Não da mesma maneira que vivíamos lá atrás, confortados, acomodados. Não, agora é uma vida em santidade com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É em santidade. É dessa maneira que Ele quer encontrar a cada um de nós, para que a gente não venha a ser enganados, porque muitos virão dizendo que é o Cristo, mas Ele deixa para cada um de nós, como os discípulos que estavam ali nas suas dúvidas, Ele falava, e Jesus respondendo disse-lhe, lá em Mateus, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio das dores. A gente tem visto falar de tantos fenômenos da natureza, terremoto, por exemplo. Se nós olharmos a estatística de terremotos, se a gente pegar 30 anos atrás, 40 anos atrás, a gente vê lugares hoje que a gente nunca ouviu falar de terremoto. Isso está acontecendo. A gente passou por um período, como mais uma vez eu disse, de pandemia, onde milhares de pessoas desceram à sepultura, mas ainda assim, as pessoas estão desapercebidas. Haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Irmãos, aqui, pela misericórdia do Senhor, a gente tem a liberdade, como nós estávamos ontem, mais uma vez eu digo, no culto, numa praça, de falar da palavra do Senhor. A gente tem essa liberdade ainda, de estar com uma Bíblia na mão, num lugar público. As pessoas ainda saem pelas ruas, pessoas dentro de trem, dentro de ônibus, dentro de condução, falando da palavra do Senhor, mas haverá um tempo que tudo isso vai ser tirado. Já existem países que tudo isso que a gente tem feito nesses tempos de hoje, já não pode mais fazer, e essas coisas vão chegar até cada um de nós também. Tudo isso a gente vê que é verdadeiramente o fim de todas as coisas. Tudo isso a gente vê que verdadeiramente o nosso Senhor, Ele está prestes a vir, Ele está perto de vir, Ele está perto, e vai dizer aqui, surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Se nós olharmos nesse momento, agora hoje, se eu não me engano, hoje também está acontecendo lá no Rio, esse Rock em Rio. Olha a quantidade de pessoas dentro daquele evento, pessoas se entregando segundo o seu bel prazer da sua vida, fazendo as coisas segundo aquilo que o seu coração manda, pessoas se perdendo. A verdade é essa, pessoas se perdendo, e milhares de pessoas se perdendo
num evento como esse. Pessoas vão, famílias inteiras, vão, pegam suas esposas, filhos, marido, pegam e vão para esse lugar, se esquecendo que perto está o Senhor da tua volta. Nós que servimos ao Senhor, se você entrou aqui hoje pela primeira vez, de repente você não se decidiu pelo Senhor, você está no lugar certo. Quando eu falo lugar certo, não é dizendo que é a melhor igreja, não, mas num lugar onde você pode entregar a sua vida ao Senhor, e dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu também quero aguardar essa vinda maravilhosa do Senhor, mas eu estava vivendo a minha vida lá fora, eu não sabia, mas hoje eu estou ouvindo a Tua palavra, por isso, eis-me aqui, Senhor, faça segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Porque aqueles discípulos, eles perguntaram, o Senhor foi explicando a cada um deles, de como será os sinais da sua volta. Tudo que nós temos visto aí fora, tudo que nós temos visto a cada dia em noticiários, tudo isso vai a cada dia mais mostrando para mim e para você, que mais próximo está o Senhor de vir buscar a sua igreja. Por isso, a necessidade de cada um de nós estar vigilante, de cada um de nós estar com nossos olhos atentos, com o nosso coração voltado para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele está voltando. Esse avivamento que há de ser derramado sobre o seu povo, ele vai ser sim derramado, mas sobre aqueles que estiverem na posição de servo do Senhor. Então o tempo pelo qual nós vivemos hoje, não é tempo de nós brincarmos de sermos crentes, não é tempo de nós brincarmos com as coisas que são do Senhor. Se é Deus, servir; se é Baal, servir. Mas se você decidiu no seu coração entregar a sua vida com o Senhor, faça isso com sinceridade. Não permita que o comodismo ele venha tomar o seu ser. Não permita ser apegado a essas coisas lá de fora. Não se permita se conformar com as coisas desse mundo. Busque a Cristo Jesus. Busque a Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador, mais uma vez eu digo, da nossa fé. É por Ele que nós seremos salvos, e vai ser o próprio Senhor que vai vir buscar a cada um de nós. Então é vigilante, é observando, é olhando, é meditando na palavra do Senhor, é perguntando também ao Senhor: Senhor, quando será? Mas deixando Ele falar contigo a cada dia, deixando que Ele venha nos ensinar, Ele venha colocar diante de nós tudo aquilo que muitas das vezes nós questionamos, nós perguntamos ao Senhor, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, e o desejo do nosso Deus é que todos se salvem, e que todos cheguem à estatura de varão perfeito, não se conformando com esse mundo, mas voltado verdadeiramente para Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não é tempo de nós cochearmos em dois pensamentos, não é tempo de a gente buscar tão somente aquilo que é do mundo, de fora, mas sim aquilo que é do alto, aquilo que vem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não se deixe ser enganado, porque muitas das vezes se deixam sim ser enganados, por falsos doutores, por falsos mestres, por falsos profetas. Você tem a palavra do Senhor, você tem aprendido a cada dia dos ensinamentos do Senhor. Não se deixe ser levado por ventos de doutrinas que são colocados diante de cada um de nós a cada dia. Busque ao Senhor, invoque o nome do Senhor a cada dia, porque perto está o Senhor da sua volta. Perto está o Senhor
da sua volta. É a gente viver a cada dia como se o dia do Senhor fosse amanhã, ou daqui a 10 minutos, vivendo dessa maneira, trabalhando sim, mais uma vez eu digo, conquistando sim. Quando eu falo conquistando, os irmãos entendem que é aquilo que é necessário, mas olhando para Cristo Jesus, colocando a nossa vida nas mãos do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, fazendo a obra do Senhor, porque muito nós temos a trabalhar na casa do Senhor, mas é a cada dia, vigilante e observando os sinais que o Senhor, Ele tem deixado e mostrado para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe por essa palavra em nome de Jesus, que nós possamos verdadeiramente aguardar com ardente expectativa a volta do Senhor, não se deixando ser enganado, mas aguardando de todo o nosso coração, mas com sinceridade, com verdade, não como muitos têm feito, dando por tardia a volta do Senhor, dizendo que não, já foi assim com nossos pais. Não, é crendo verdadeiramente, é confiando verdadeiramente no Senhor, que assim nós seremos levados para o reino pelo qual está preparado para cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Grupo de louvor, por favor.